já coloquei o material lá no Google Classroom sobre essa aula, com os textos da coletânea para você ler e estudar. E é bem importante ler esses textos antes de fazer a redação. Aliás, né, tipo, se você conseguir ler antes da aula, aí sim é perfeito, porque você já vai para a aula com a cabeça voltada para aquelas ideias, para aquela abordagem que os textos propuseram, né? E esse exercício é bem importante também. Você vai ter que fazer, na hora da prova, o exercício de ler os textos da coletânea e entender o recorte que está sendo proposto. Então, por exemplo, tinha um texto que era um verbete de dicionário falando sobre a cultura popular, que é um conceito antropológico também, a cultura popular. Então, está sendo definido. E você também tinha um texto sobre a questão da indústria cultural, subvertendo o espaço da cultura popular, ou seja, né, trazendo a problemática da substituição do espaço da cultura popular, da importância dela, pela cultura de massa. E, por fim, tinha um texto falando sobre o trabalho do Gilberto Gil como ministro da Cultura. Aliás, o discurso do Gilberto Gil, quando ele assumiu como ministro da Cultura, falando sobre a concepção dele sobre o papel das políticas públicas na promoção de uma cultura popular que seja representativa da identidade dos brasileiros, uma cultura que não seja apenas um mero entretenimento, um lazer, né? Mas sim algo que é importante para a identificação sociocultural dos brasileiros. E o papel do Estado seria o de trabalhar a favor da promoção dessa cultura, incluindo a cultura de grupos minoritários, de grupos que não têm espaço na mídia, como as populações indígenas, quilombolas, LGBTs, enfim, né? Então tem uma discussão nesse tema que vai ser bem interessante de a gente fazer, que é bem importante para a gente fazer propostas de intervenção nos temas de redação. Isso poderia ser um tema de redação, algo que você teria que problematizar, né, as políticas públicas, o papel do Estado nessa questão da promoção da cultura, ou até mesmo como algo que você faz com uma proposta de intervenção em diferentes temas. Então, a gente poderia ter um repertório sobre isso, que seria bem interessante. Muito bem, então, o tema sobre a importância da cultura popular. Um bom exemplo da cultura popular que a gente está falando aqui, que está ilustrado nessas imagens, é a música popular brasileira. Em algumas expressões, principalmente o samba, a música caipira, a música nordestina, né, diferentes, os mais variados ritmos que tem no interior do Nordeste, né, são exemplos de manifestações culturais que são de grande importância no seu contexto de origem, nas comunidades onde essa cultura primeiro apareceu. Antes de se tornar algo importante nacionalmente, algo importante para definir a cultura dos brasileiros de uma forma geral, aquilo era algo que nasceu dentro de uma comunidade e tinha um papel social naquele ambiente, naquele contexto, né, originalmente. E isso exemplifica para a gente o papel da cultura popular, o seu espaço dentro da sociedade brasileira e também a importância de que ela seja promovida, seja talvez até mesmo defendida contra os impactos da indústria cultural, que o tema também trouxe para a gente problematizar. Muito bem, uma possibilidade de abordagem que seria interessante num tema como esse seria partir de uma definição do termo cultura ou cultura popular. Aliás, essa é uma estratégia de escrita da redação, é uma estratégia de desenvolvimento da redação, que cabe muito bem num parágrafo de introdução, cabe num parágrafo de argumentação, como ponto de partida da sua argumentação, fazer uma definição de um termo como esse, uma definição etimológica, fazendo uma abordagem etimológica, desenvolvendo a definição desse conceito. É uma boa estratégia. Para começar a introdução, então, em alguns temas é bem interessante. Desde que você tenha uma maneira adequada de definir o conceito, se você tem esse repertório, né? Vale a pena até mesmo, se você está praticando redação, escrevendo em casa, pesquisar antes de fazer esse tipo de referência. Eu encorajo, principalmente nesse momento que a gente está do nosso estudo, estudando redação, né, a gente poderia pesquisar algumas informações antes de escrever o nosso texto
de forma que aquilo não seja apenas uma cópia, né, mas um estudo, acrescentando aquelas informações no seu repertório. E aí, para fazer uma definição interessante e pertinente do que é cultura, você pode fazer essa pesquisa. Ou então usar definições como essas que eu trouxe, elas todas trazidas da antropologia. Né? A cultura é um termo antropológico, da maneira como a gente vai estudar ele aqui, né? Definir. A gente vai trabalhar com um conceito antropológico de cultura. Por que a gente vai trabalhar com um conceito antropológico de cultura? Porque é matéria do Enem. No Enem, na prova de ciências humanas, um dos conteúdos que está previsto ali no programa do Ministério da Educação é o conceito antropológico de cultura. Então, nada melhor do que, para a gente estudar isso, a gente abordar esse conceito na redação, escrever um parágrafo sobre isso. Mas, muito bem, o que a gente pode dizer que é o conceito antropológico de cultura? A gente pode dizer que é um conjunto de crenças, tradições, costumes que pertencem a um grupo social específico e refletem a vida vivida por aquele grupo social, por aquela comunidade. Uma reunião de tradições, saberes de um povo, construídos através de uma interação social contínua dentro da comunidade. Note que desde que eu trouxe esse conceito, falando do exemplo do samba, da música caipira, eu estou fazendo referência, e esses conceitos, esses autores aqui também fizeram referência, à sua relação com uma comunidade, com um grupo social, ou com uma sociedade, quando a gente fala, por exemplo, de uma maneira mais genérica, de uma cultura brasileira. É a cultura do povo brasileiro, né? Então, faz parte do estudo das relações humanas levar em consideração as suas manifestações culturais. Ou então, dizendo também o conceito do Edward Taylor, conceito antropológico de cultura, um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo ser humano como membro de uma sociedade. Então, a gente consegue perceber aqui que a cultura se refere a um conceito bastante amplo, né? Praticamente tudo é cultura. Cultura, toda produção humana é cultura, praticamente. Qualquer tipo de conhecimento desenvolvido, como, por exemplo, os conhecimentos astronômicos dos povos indígenas das Américas, ou a ciência iluminista, as crenças, como as religiões, as grandes religiões monoteístas, ou as religiões politeístas dos povos antigos, a arte, seja as belas artes expostas nos museus, ou a arte produzida pelo povo, né, muitas vezes próximo do artesanato, a moral, os costumes, as leis, tudo isso é cultura, né? Faz parte do conceito antropológico de cultura, algo feito pelo ser humano em sociedade, dentro das suas redes de relações sociais. E, por fim, uma última definição, que eu acho que vale muito a pena ressaltar, é a ideia de que a cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo. E homens de diferentes culturas usam lentes diferentes. A nossa cultura é a maneira como nós enxergamos o mundo, porque nós enxergamos o mundo constantemente fazendo juízos, julgamentos, emitindo opiniões sobre as coisas e sendo influenciados pela visão trazida pela nossa cultura, a qual nós fomos condicionados desde a nossa formação, nosso desenvolvimento. Então, essa é a maneira como nós vemos o mundo. E pessoas de diferentes culturas usam lentes diferentes para enxergar o mundo. Isso é extremamente importante para desconstruir o etnocentrismo, né? Você lembra do etnocentrismo? As consequências de enxergar o mundo de maneira restrita aos valores da sua cultura e julgar as demais culturas, as demais manifestações culturais, os seres humanos em outros contextos de relações com os valores da sua própria cultura. Né? Isso é o etnocentrismo. Muito bem. Levar em consideração a importância de desconstruir o etnocentrismo, ou reconhecer que nós enxergamos o mundo a partir dos óculos da nossa cultura, é extremamente importante para o respeito às diferenças, o respeito à diversidade humana. E isso a gente pode dizer que faz parte dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Ela prevê o respeito às diferenças, sobretudo aquelas diferenças culturais. E aí a gente consegue fazer mais uma referência muito interessante, que é muito pertinente num tema como esse, que a gente já está se acostumando a fazer, né? A gente já sabe fazer parágrafo de introdução falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou da Constituição Brasileira. É até um motivo para você
fazer um ponto de partida para o seu texto. Você começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, segunda Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, a qual defende o acesso de todos os indivíduos aos seus direitos humanos fundamentais, o direito de participar da vida cultural da sua comunidade é fundamental para a dignidade humana. Um dos capítulos, um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todo ser humano tem direito de participar da vida cultural da sua comunidade. É o direito a ter uma identidade própria, uma identidade relacionada ao seu meio sociocultural, e afirmar e praticar, exercer essa cultura, essa identidade sociocultural e ser respeitado, né, na sua diferença. Sobretudo no contexto de sociedades multiétnicas, né? Isso pode parecer um pouco estranho para pessoas como nós que vivemos em um contexto social e cultural relativamente homogêneo, né? A gente vive um contexto em que há uma cultura mais homogênea, uma cultura brasileira comum à maioria das pessoas urbanas no Brasil. Mas em outros países, ou até mesmo dentro de São Paulo, dependendo de onde você vai, você encontra ambientes extremamente multiculturais, em que há uma convivência entre indivíduos de diferentes comunidades, né? E cada um com a sua peculiaridade. Por exemplo, alguns preferem andar em público só usando um véu cobrindo a cabeça, né? Isso é uma peculiaridade da sua identidade cultural que tem que ser respeitada. E a pessoa tem direito de afirmar aquela identidade, de viver a vida cultural da sua comunidade. Isso pode ser especialmente importante em um contexto como, por exemplo, o dos povos indígenas do Brasil, em que a vida cultural da comunidade é a própria maneira de subsistência deles. A cultura nesses lugares é a maneira de sobreviver, de viver naquele ambiente, que oferece uma série de desafios de adversidades para o ser humano, para a ocupação humana, né? E a cultura foi criando maneiras de o ser humano ir convivendo com aquele ambiente. Muito bem, isso também para não falar quando a cultura ela é importante para o acesso a outros direitos humanos. A gente poderia incluir também essa referência, né, que além disso, né, além da importância da cultura para usufruir de uma identidade sociocultural, a cultura também é muitas vezes um meio de acesso a alguns direitos fundamentais, como por exemplo a educação. A cultura pode ser um instrumento de acesso à educação, à saúde. Ela pode ser uma fonte de subsistência, de renda, por exemplo, então garantindo o direito ao trabalho, aqueles que fazem parte dessa indústria. Muito bem. Então, a gente pode fazer essa referência, Declaração Universal dos Direitos Humanos, do nosso repertório. Bem interessante para um parágrafo de introdução, né? Assim como em outros momentos do seu texto. É importante também ressaltar alguns repertórios socioculturais que vale a pena conhecer num tema como esse, né? Como, por exemplo, o conceito de relativismo cultural ou relativismo antropológico. Sobre a cultura dos outros, né? Que não somos nós, que não é a nossa cultura. Porque a antropologia reconhece e ela identifica a infinita diversidade que existe entre os grupos humanos. O ser humano tem a mais infinita diversidade de maneiras de viver, de praticar os seus valores, de produzir arte, de produzir música, de se alimentar, de se relacionar uns com os outros.
E isso ocorre graças às grandes diferenças que os seres humanos têm entre eles e que devem ser respeitadas, né. Muito bem, o relativismo cultural, ele ainda, além disso, além de reconhecer a diversidade das culturas humanas, ele ainda afirma que cada cultura tem um valor intrínseco. Não tem nenhuma cultura melhor do que a outra. Isso pode ser uma ideia, uma surpresa para alguns, pensar desse jeito, né. Eu acho que para muitos seria uma surpresa ter que reconhecer que a sua cultura não é em nada superior à do outro, que muitas vezes você talvez enxergue como primitivo. A cultura dos povos aborígenes da Austrália, por exemplo, que são caçadores-coletores até hoje, né, não tem agricultura, não tem, urbanização, não tem industrialização, muito menos. Eles vivem como caçadores-coletores e muito bem adaptados ao ambiente natural onde eles vivem. Essa cultura deles é extremamente rica nos seus valores, nos seus mitos, nas suas histórias, na sua relação com a natureza, nos seus conhecimentos sobre aquele ambiente, que é um ambiente difícil, sobre os animais da Austrália, né? É uma cultura que tem o seu valor próprio, a gente não precisa medir com a régua da nossa cultura para dizer que ela tem o seu valor. E ela não é inferior ou mais atrasada do que a cultura, por exemplo, dos egípcios que construíram pirâmides gigantescas que duram milhares de anos, né? Não é possível dizer que uma cultura é superior à outra. Todas as culturas humanas têm um valor intrínseco. E isso foi uma ideia trazida pelo antropólogo Franz Boas, um antropólogo alemão que foi para os Estados Unidos e estudou, né, várias culturas humanas, vários povos diferentes ao redor do mundo, para chegar a conclusões como essas. Não é possível, como faz o homem branco europeu, julgar os seres humanos de acordo com a visão do progresso, de que alguns estão mais avançados do que outros estão mais atrasados, aquela cultura é mais avançada, a outra cultura é mais atrasada. Essa é uma concepção equivocada, uma concepção etnocêntrica. Porque aquela outra cultura que você está dizendo que é mais atrasada, ela não tem o valor do progresso, da evolução econômica, material de que você está falando para julgar essa cultura, né? E, devido a isso, é preciso respeitar de maneira igual todos os, todas as maneiras que o ser humano tem de viver a sua vida, em qualquer lugar que seja. As diferenças entre culturas têm que ser consideradas como um valor, uma diversidade, e não um grau de evolução rumo ao progresso. Tipo, aquela cultura construiu pirâmides maiores, então está mais próximo da cultura europeia. Né? Aquela cultura ainda é caçador-coletor, é uma cultura que está muito longe ainda na régua do progresso. Né? Mas essa visão de progresso é uma ilusão etnocêntrica. Isso é o relativismo antropológico. Depois dessa discussão sobre a cultura, com esses valores, né, e inclusive isso vai ser importante nesse tema, depois o Gilberto Gil fala algumas coisas sobre isso também, sobre a questão do relativismo cultural, sobre a questão da importância de ter uma visão antropologicamente correta sobre a cultura. Mas a gente está falando também especificamente nesse tema da questão da cultura popular, né? Aqui, esse parágrafo de argumentação poderia falar sobre a importância da cultura popular. Por que ela é importante? Porque é fundamental protegê-la, preservá-la. Né? É o que o tema espera que a gente discuta. A cultura popular, ela é produzida pela própria comunidade. Ela é produzida pelas pessoas que vivem aquele contexto social diariamente e que perpetuam tradições relacionadas àquele contexto. Tradições e costumes que vão sendo perpetuados ao longo das gerações. Portanto, né, é algo que apresenta um grande acúmulo ao longo do tempo, o resultado do trabalho de gerações e gerações é consolidado na forma de manifestações culturais populares. A gente está trabalhando com uma definição, uma reflexão sobre a cultura popular que
aparece em oposição à cultura erudita, né? A gente está falando de cultura popular versus cultura erudita, da maneira como foi analisado pelo filósofo Adorno. O Adorno, da Escola de Frankfurt, fez uma discussão muito conhecida, muito importante na história da filosofia sobre a cultura popular versus a cultura erudita. A cultura de massa. A necessidade de diferenciar esses três tipos de cultura. A cultura erudita é aquela cultura produzida para as elites, não necessariamente pelas elites, né? Muitas vezes os artistas que produzem essa cultura erudita, eles circulam em diferentes estratos da sociedade, mas, com toda certeza, ela sempre foi historicamente destinada para o usufruto das elites, principalmente aquela aristocracia europeia ociosa que queria consumir cultura, que queria consumir arte, e foi produzida a cultura erudita. Por exemplo, a música clássica, né? Um bom exemplo disso. As óperas, a sinfonia, a orquestra, exemplos de cultura erudita. Assim como a literatura, e a gente tem que conhecer a cultura erudita, né? Porque a gente estuda bastante literatura, no mínimo para a prova. É um exemplo de cultura erudita. Ela é elitista, né? A gente tem que reconhecer, embora a gente tente se aproximar dela estudando na nossa humildade, vamos reconhecer que a cultura erudita ela é meio elitista, a literatura, né? Não é tão fácil chegar num livro de literatura, num Machado de Assis, no Guimarães Rosa e mergulhar naquilo e realmente entender com gosto para você pegar e ir fundo naquela experiência. Isso exige um certo grau de, talvez, aprimoramento da sua percepção, de estudo, de leitura, que nem todos podem ter. Acaba sendo algo um pouco elitista nesse sentido. Bom, em oposição a essa cultura para as elites, que é a cultura erudita, a gente tem a cultura popular, que é a cultura das classes populares, a cultura feita pela população. Muitas vezes para ela mesma, né? Originalmente, a cultura popular era produzida para ser consumida, usufruída por aquela própria comunidade, naquele contexto. É um bom exemplo disso, por exemplo, originalmente a música caipira, que eu estava falando, ela pertence a um determinado contexto da vida daquelas pessoas que é produzida para que naquele momento, naqueles momentos da vida deles, em que é possível aquele relaxamento, aquela contemplação, ouvir uma moda de viola. Muito bem. Então, a gente tem uma relação muito forte disso com o seu contexto comunitário. Normalmente, a cultura popular ela não tem um autor reconhecido. Muitas músicas tradicionais são resultado de uma influência coletiva. Não tem um autor propriamente dito. Esses autores se perderam no tempo. Assim como o cordel. Ou cada artista que, ao mesmo tempo, né, cada indivíduo que reproduz essas obras, como, por exemplo, uma pessoa que escreve um cordel contando uma história que ele já conhece em cordel, ou um músico caipira, ele faz a sua própria versão da tradição. E faz isso a partir da sua experiência, né? Uma experiência de gerações, sem que haja, muitas vezes, uma formação educacional. Por fim, um aspecto importante também a ser ressaltado é que a cultura popular propriamente dita, ela é aquela que é divulgada, que circula de forma ainda artesanal. Na medida em que ela, por exemplo, é divulgada, que ela circula em meios de divulgação de massa, industriais, com grande logística por trás para circular, para ser ouvido, para ser acessado, consumido pelas pessoas, aí já não é mais cultura popular, é uma cultura popular que sofreu uma apropriação cultural, possivelmente pela indústria. Porque normalmente ela acaba fazendo parte daquela vida e ela apenas é consumida naquele contexto. E por fim, o aspecto mais importante a ser ressaltado é que a cultura popular ela expressa a identidade sociocultural daquele povo, daquele grupo. Essa talvez seja uma das suas características mais importantes, a relação da cultura popular com a identidade sociocultural daquela população. Ou seja, né, faz parte da própria identificação das pessoas, da maneira como elas se enxergam a sua vida, praticar aquelas atividades. É extremamente importante a preservação dessas manifestações culturais, de modo a preservar também, valorizar essa identidade cultural. Beleza. Isso é o que deveria
ser valorizado, né, devido à sua importância. Entretanto, contudo, todavia, não obstante, a gente sabe que atualmente a cultura popular, ela foi em grande parte ou apropriada, ela sofreu uma apropriação pela indústria, ou então ela foi realmente substituída pela cultura de massa. Aquela música caipira antiga das rodas de viola do interior do Brasil é uma coisa que é difícil de ter acesso para a maioria da população. No entanto, a música do sertanejo, ela já circula de forma industrial no Brasil, na mídia, e milhões e centenas de milhões de pessoas consomem aquele produto que é a música sertaneja. É um dos produtos de mais sucesso da indústria cultural brasileira, a música sertaneja, né? Atualmente, então, está, né, bem na moda, e com isso a gente sabe que a indústria cultural acaba ganhando bastante dinheiro ao divulgar, ao apropriar-se de manifestações culturais da cultura popular e transformar ela em cultura de massa, que é outra forma de cultura que a gente está falando, né? A gente falou da cultura erudita, da cultura popular, e por fim a gente tem a cultura de massa. Ela é produzida em massa, assim como os produtos das linhas de montagens da indústria. Do mesmo jeito que a indústria produz biscoito recheado, com máquinas gigantes produzindo toneladas e toneladas para ser empacotado e vendido, distribuído em todo o Brasil. Os produtos da indústria cultural também são embalados e são divulgados e circulam na mídia, no rádio, na televisão, na internet, de forma amplificada pelo marketing, né? E induzindo os cidadãos a um consumo, né? Esse é o papel da indústria cultural. É uma indústria como outra qualquer, né? Com práticas capitalistas. E Adorno criticava essa apropriação pelo capitalismo dos valores culturais, porque a cultura era para ser identidade sociocultural. As danças, as músicas que fazem parte da identidade sociocultural dos grupos, isso foi perdendo espaço para os produtos da cultura de massa. Hoje em dia é difícil, né, que sejam vistas as manifestações originais da cultura popular de qualquer lugar do mundo. Isso porque em quase todos os lugares ela foi substituída pela cultura de massa. E uma coisa interessante que o Adorno fala sobre a cultura de massa, né, que é um aspecto bem preocupante dela, é que a indústria cultural ela mostra a influência do capitalismo sobre o lazer, sobre o tempo livre dos cidadãos. Porque o capitalismo ele já se apropria do tempo dos trabalhadores lá na hora do serviço, na hora da fábrica. Todo dia é 9 horas dentro da fábrica. Isso hoje em dia, né? No século XIX eram 16, 18 horas dentro da fábrica, trabalhando, gerando mais-valia para o seu patrão. Né? E aí, depois de 9 horas trabalhando, gerando mais-valia para o seu patrão, aquele operário está cansado e ele vai, resolve ir no cinema para relaxar um pouco a mente. Né? E aí, no cinema, ele vai continuar dando lucro para o capitalismo. Com o tempo livre dele, né, em vez de ele ir para casa descansar, se recompor, ficar com a sua família, ele foi dar lucro para a indústria cultural. Então, a indústria cultural é uma maneira de se apropriar até mesmo do tempo livre dos cidadãos. O tempo de trabalho já é apropriado pelo capitalismo, através da mais-valia, e aí o tempo livre também é apropriado pelo capitalismo através da indústria cultural. Se ele não vai no cinema, então ele liga a televisão em casa mesmo e liga e coloca no Netflix. Netflix também é indústria cultural, né? Uma das grandes sacadas da indústria cultural foi essa. As pessoas estavam começando a baixar filme na internet de graça, dando prejuízo para a indústria cinematográfica. Aí eles conseguiram criar um jeito de fazer as pessoas pagarem para assistir conteúdo baixado da internet. Né? Que antes a gente baixava de graça. Agora a gente está pagando R$ 40 por mês para o Netflix para eles trazerem para a gente esses produtos da indústria cultural. E indústria cinematográfica, então, é a indústria cultural propriamente dita, né? É aquela que é a indústria cultural por excelência. O Adorno usava nas obras dele como exemplo da indústria cultural o cinema e a música norte-americana, né? Mas tudo é
indústria cultural. Tudo que é consumido globalmente e que é cultura é indústria cultural. O fast food, por exemplo, McDonald's é indústria cultural, porque alimentar-se é cultura. A maneira de a gente comer tradicional, ela foi perdendo espaço para o McDonald's. Né? Talvez em algum momento as cidades do Brasil vai parecer com os Estados Unidos, onde a maioria das pessoas come isso de dia. Né? O almoço é lanche do McDonald's, do Burger King. Então, esse jeito de se alimentar vai tomar o lugar, por exemplo, do jeito de se alimentar do brasileiro tradicional, que é o arroz e o feijão com uma proteína, uma salada, né, que é uma alimentação bem mais balanceada e mais equilibrada que o hambúrguer. Mas, enfim, né, a cultura de massa acaba substituindo a cultura popular. E aí as culturas tradicionais, junto com as identidades socioculturais, são ameaçadas de desaparecerem e serem substituídas por uma cultura puramente consumista. Se depender da indústria cultural, né, vai só o consumismo e os valores associados ao consumismo vão predominar. E todas essas manifestações culturais riquíssimas das identidades socioculturais vão se perder. Muito bem, então é uma crítica para a gente fazer um parágrafo problematizando a cultura de massa, a apropriação da cultura popular pela indústria cultural. Beleza? E esse é um repertório bem importante, meninas. Cai na prova de ciências humanas do Enem, cai na FUVEST, indústria cultural, Adorno, outras coisas do Adorno também. Depois a gente pode conversar mais sobre o Adorno. Não vamos nos restringir ao conceito só de indústria cultural. Ele tem outros textos bem interessantes também. Bom, uma última ideia sobre esse tema que eu gostaria de passar, e eu achei bem interessante esse texto do Gilberto Gil, fala da importância de haver políticas públicas de promoção da cultura por parte do governo, do Estado, que sejam orientadas por essa visão que a gente está falando sobre a importância da cultura popular, sobre a importância da cultura para a identidade sociocultural, a importância da diversidade cultural, a importância de desconstruir uma concepção elitista sobre a cultura ou etnocêntrica sobre a cultura. Olha só, aí eu trouxe um trechinho. Depois vocês leiam lá nos textos da coletânea, porque tem um pouco mais desse texto. Olha o que o Gilberto Gil disse quando ele virou ministro da Cultura. O que entendo por cultura vai muito além do âmbito restrito e restritivo das concepções acadêmicas ou dos ritos e da liturgia de uma suposta classe artística e intelectual. Cultura, como alguém já disse, não é apenas uma espécie de ignorância que distingue os estudiosos. O que o Gilberto Gil está falando? Tipo, cultura não é aquilo que as pessoas pensam quando dizem tal pessoa é muito culta. As pessoas acham que cultura é isso, né? Eu sou culto. Aquela pessoa, aquele cara que mora no meio da floresta não é culto, ele é inculto, né? Isso não é cultura. Porque cultura, do ponto de vista do relativismo cultural, ninguém tem mais a mais ou a menos. Cultura, cada um tem a sua, e cada uma tem o seu valor intrínseco, segundo o relativismo cultural. Então não tem como dizer, eu sou culto, ou eu tenho mais cultura do que o outro, que não tem tanta cultura. Não, esse conceito de cultura não é possível, não se encaixa nessa frase. Eu acho que é isso que ele está falando. E a cultura não é só a cultura das belas artes, não é a cultura erudita, a cultura que está nos museus, nas salas de concerto, porque também podem pensar que é isso, né? Então o Estado tem que promover a cultura. O que é isso? Botar dinheiro para as pessoas verem obra de museu e peça de ópera, de balé. Claro, isso é ótimo também. Isso também é política de cultura, excelente. Mas não é só isso, porque cultura não é só a cultura erudita. É isso que ele está falando. Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Quando ele fala de valor de uso, está falando um termo filosófico, um termo da análise do Marx, quando ele falava do valor de uso das coisas, que é a utilidade delas, material, né? Tipo, o valor de uso de um casaco é vestir a pessoa, esquentar a pessoa, a utilidade dela. O valor de uso do celular é se comunicar. Mas as coisas não são só valor de uso, elas não são só utilidades dela. Porque coisas como a música, como as danças tradicionais, não serve para nada. Música não serve para nada, não tem nenhum valor de uso.
Mas, por outro lado, apesar de não ter nenhum valor de uso na música, ela tem um valor que é intrínseco e que não pode ser comparado com a utilidade de nenhuma outra coisa, né? Coisas extremamente úteis, né? Um trator é uma coisa extremamente útil, tem um valor de uso bem grande. Mas você não pode comparar com uma música, por exemplo, do Gilberto Gil, né? Que é uma coisa que pode não ter muito valor de uso, não serve para nada, mas tem um valor intrínseco que é incalculável, na verdade, né? Uma música do Gilberto Gil, o valor dela, né, é incalculável para a identidade sociocultural do Brasil, né? A contribuição de artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso para a cultura brasileira é incalculável. Não dá para medir, inclusive, né, quanto que vale essa contribuição. Tem um valor intrínseco em si mesmo, um valor em si mesmo, a gente pode dizer. Então a cultura é tudo isso, que tem um valor em si mesmo, intrínseco, e não é só algo puramente útil. Cultura como aquilo que em cada objeto que produzimos, cultura como usina de símbolos de um povo. Olha essa imagem. É uma usina de símbolos, ela produz os símbolos de um povo. É algo importante, né? Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Uma frase que resume a discussão que a gente fez hoje sobre o conceito de cultura, né? Todas essas frases. Dessa perspectiva, as ações do Ministério da Cultura deverão ser entendidas como exercícios de antropologia aplicada. Olha esse ministro da Cultura, ele falou que o Ministério da Cultura tem que atuar através de uma antropologia aplicada, levando em consideração o conceito antropológico de cultura, ou seja, a importância da diversidade para a coletividade, da diversidade cultural, a importância da preservação daquelas manifestações culturais que refletem a identidade do povo, daquela comunidade, isso deve ser preservado, valorizado, promovido. E não apenas, né, aquela cultura que é vista como mais evoluída, mais avançada, em oposição àquelas outras menos avançadas, né? E essa é uma concepção etnocêntrica que o relativismo cultural já desconstruiu. Então, é muito no sentido do relativismo cultural que ele está falando isso, né? Tendo em vista a importância de considerar o relativismo cultural, ou seja, né, a igualdade de valor intrínseco de cada cultura e a importância do respeito da sua diversidade. É algo que deve estar presente nas políticas públicas do Estado, políticas públicas de promoção da cultura. Então, olha só, né? É um repertório muito bacana para fazer propostas de intervenção, para problematizar aspectos também que a gente poderia criar parágrafos de argumentação ou proposta de intervenção usando a cultura, usando o Estado para promover a cultura. Tudo bem. Então, como exemplo de proposta de intervenção, né, a gente poderia dizer que seria fundamental uma proteção maior ao direito à cultura dos brasileiros, tal como previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito ao vivenciar, usufruir da vida cultural da sua comunidade, de ter uma identidade sociocultural, através de uma valorização das tradições, dos, por exemplo, saberes tradicionais, depende também dos exemplos que você deu ao longo do texto de cultura, seja pela medicina, pelas políticas públicas. Sobretudo, políticas públicas que sejam capazes de divulgar e fomentar a produção de obras que sejam representativas da cultura popular do Brasil. Algo que cabe ao Ministério da Cultura, pode colocar o Ministério da Educação também nisso. Então, o que seriam? Políticas públicas de fomento à cultura. Políticas que tragam, por exemplo, editais, oferecendo financiamento para artistas, para projetos de artistas ou de comunidades que se provem interessantes do ponto de vista da preservação da diversidade. E essas linhas de financiamento, né, para esses projetos, inclusive valorizando populações tradicionais, aquelas que muitas vezes são excluídas da mídia, como indígenas, quilombolas, população das periferias, populações rurais do Brasil, que tem cada uma delas culturas extremamente ricas para mostrar e que deveriam ter acesso a maneiras de promover, de registrar as suas manifestações culturais, que é algo que faz parte do patrimônio cultural do Brasil. Programas de patrocínio, iniciativas de divulgação e projetos artísticos, ou então pesquisas nas universidades públicas,
envolvendo práticas artísticas tradicionais, saberes tradicionais, que de maneira, né, a conhecer melhor essas manifestações, de registrar, até mesmo criando financiamento para iniciativas que tenham retorno econômico do ponto de vista dessas culturas, né, que seja possível haver um retorno econômico ali. Com isso, garantindo a diversidade e o acesso à cultura, do direito à cultura, que são fundamentais para a democracia, assegurando, então, aquele direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos de você vivenciar plenamente a cultura da sua comunidade. Então é isso. Esse tema eu tentei trazer alguns conceitos importantes para o nosso estudo, tanto para a prova de ciências humanas, quanto para a prova de linguagens e para redação também, como um repertório sociocultural que você pode usar em diferentes situações. E eu espero que vocês consigam fazer essa redação. Se precisar, assistir de novo o material da aula para você conseguir compreender esses conceitos, conseguir escrever com base na análise desses conceitos. Tenho certeza que vale a pena fazer isso.